A paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus amados irmãos e amigos do Facebook, do YouTube e todas as redes sociais que nós estamos ligados. Eu gostaria de novamente gravar a mensagem da lição de número 5 que nós vamos ter agora no próximo domingo, que eu gravei, só que a bateria caiu e não deu para concluir. E aí o que acontece? Eu não teve como colocar no meu canal do YouTube, aí eu tenho que gravar de novo aqui, porque eu estou gravando as mensagens todas na sequência desse trimestre aqui. Eu estou gravando toda na sequência, né? Para ficar tudo gravado, essas lições. E aí então, se eu não regravar essa mensagem, ela não vai ficar faltando ela lá no canal do YouTube. Então, a lição do próximo domingo agora, que é dia 2 de agosto do ano de 2020, o título dela é Zorobabel recomeça a construção do templo. O textuário é: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Então você vê que o profeta Ageu, ele fala no nome de Deus, é Deus falando pela boca do profeta Ageu, para que o povo pusesse o coração na obra de Deus. Então essa é a primeira recomendação e a primeira mensagem de Deus para nós. Nós temos que pôr o nosso coração na obra de Deus, ou seja, fazer a obra de Deus com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento, com a graça, com a sabedoria e com a misericórdia de Deus e na direção do Espírito Santo de Deus. Mas é de coração mesmo, é com amor, né? Não é assim por força, nem por violência, e nem contra a vontade, nem como se fosse uma obrigação, mas é unicamente com amor a Deus. A verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, é o segundo ponto. O primeiro ponto, nós temos que pôr o coração na obra de Deus. O segundo ponto, nós temos que receber de Deus o poder. E esse poder, ele foi dado quando Jesus cumpriu a sua promessa ali no cenáculo de Pentecoste, quando ao cumprimento de 10 dias que Jesus havia sido assento ao céu, o Espírito Santo veio. Entrou um som como de um vento veemente impetuoso no templo, no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, aproximadamente 120 discípulos ali reunidos. Entrou um som como de um vento veemente impetuoso. Não foi um vento que entrou, mas entrou um som como se fosse um vento muito forte, como se fosse uma grande tempestade, um furacão, coisa desse sentido. Entrou ali. E eles abriram o olho para ver, então, o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles estavam sentados ali, orando, buscando o cumprimento da promessa. E Jesus não disse que dia que ia vir, o Espírito Santo ia vir, só disse que o Espírito Santo ia vir. Mas ele veio ao 10º dia após a ascensão de Jesus ao céu. Eles abriram o olho para ver, e o que eles viram foi língua repartida como que de fogo, pousando sobre cada um deles. E eles começaram a falar. Quando eles abriram a boca para falar, talvez para glorificar a Deus, quem sabe para dizer aleluia, hosana nas alturas, bendito o nome do Senhor, não saiu essas línguas, saiu línguas estranhas, língua dos anjos. Só que naquela época a língua que saiu foi a seguinte: eles eram todos galileus e era para falar então a língua dos galileus, mas só que eles falavam a língua do povo que estava lá do lado de fora. Foi isso que o povo constatou do lado de fora. Tinha lá gente de diferentes nações.
É como se hoje tivesse lá do lado de fora o pessoal da Inglaterra, os ingleses, os franceses, os alemãos, japoneses, portugueses, brasileiros, gente de todas as línguas desse planeta Terra. E ali, aquele povo que só falava a língua dos galileus, começaram a falar a língua dessas nações todinha. Cada um ali ouvia eles falando na sua própria língua. Então eles entendiam muito bem o que eles estavam falando. Eles acharam isso um grande mistério, porque além de eles serem todos galileus, eles eram todos semi-analfabetos, alguns analfabeto mesmo, não sabia nada, não sabia ler, não sabia escrever. E como é que eles, você sabe que para a gente aprender o inglês, o francês, o alemão, o japonês, o espanhol, a gente precisa fazer o curso daquela língua, para a gente aprender a escrever aquela língua e falar aquela língua. Mas se não fizer, como fazer? Foi isso que o povo do lado de fora admirou. Como é que esse povo está falando essa língua? Eles não estudaram, eles não sabem falar direito nem a língua deles, imagina a nossa. Então, alguns disseram assim, não, é que eles estão bêbados. E a pessoa quando está bêbado, embriagado, ele fala assim, coisa que ele não sabe nem o que está falando. Aí o Pedro se levantou, e com ele os 11, e aí então disseram, foi pregar aquele discurso ali, né? Que o que estava acontecendo não era nada do que eles estavam falando, aquele povo não estava embriagado, porque ainda não era nem 9 horas da manhã, e os judeus tinham por costume não tomar bebida forte antes das 9 horas da manhã, e o Pedro falou que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da promessa que Deus havia falado pela boca do profeta Joel, que nos últimos dias ele ia derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então foi aquele discurso maravilhoso ali. Então esse poder de Deus, ele veio sobre os judeus, os 120 judeus que estavam ali reunidos no cenáculo. E a promessa de Joel era para os que estavam perto, os que estavam longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamasse. E realmente essa palavra se cumpriu, porque eu sei lá por onde estava ainda naquela época, né? Não estava em formação, então, mas já havia um plano que um dia eu ia ser formado no ventre da minha mãe e eu ia nascer. Então, você que nasceu há pouco tempo para Jesus, todos os que ainda vão aceitar Jesus, os que ainda vão nascer fisicamente, depois espiritualmente, essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Então essa promessa não é só para os pentecostais, esse poder não é só para os pentecostais, esse poder é para todos aqueles que o Senhor chamar para ser salvo, para ser seu filho, para pertencer à sua igreja. Então esse poder já está sobre nós. Então, somente com esse poder, você vê que Jesus Cristo falou para os discípulos, vocês não saiam, vocês não vão fazer a tarefa, o ID que eu mandei vocês fazerem, sem antes vocês receberem o poder do alto. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Jerusalém significa lá na nossa casa, na nossa igreja, na congregação onde te congrega, lá no bairro, lá na cidade. Nós não podemos sair por aí entregando folheto, falando de Jesus, pregando a palavra, seguindo o hino de Jesus, sem antes nós receber esse poder. O cumprimento da promessa do profeta Joel, sem antes receber o poder do alto. Porque o próprio Jesus recebeu esse poder. Ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas aos cativos, para pôr em liberdade os que estão presos, para dar vista ao cego, para fazer coxo e paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Então o próprio Jesus como homem precisou desse poder, e nós precisamos desse poder. Então, com este poder, a verdade prática está dizendo que a igreja consegue cumprir as tarefas que Cristo lhe entregou para cumprir. É somente com este poder. Na nossa leitura diária, nós vemos que Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o poder da palavra profética. Então, a palavra da profecia tem um poder. Terça, Esdras, capítulo 5, versículo 5, diz o poder de Deus sobre os anciões. Os anciões são os presbíteros da igreja, são pessoas experientes, são pessoas que já têm muitos
anos de vida física e de vida espiritual, são pessoas estudiosas, que estudam, que meditam na palavra, que buscam a direção do Espírito Santo. Então, são essas pessoas, certo? E então são os anciões da igreja. Então, o poder de Deus vem sobre os anciões, para lhe dar sabedoria, para lhe dar graça, para que eles possam ensinar a palavra de Deus. Os anciões, os presbíteros, são responsáveis pelo ensino da palavra de Deus na casa de Deus. Quarta-feira, Esdras capítulo 5, versículo 13 a 17. O poder de Deus sobre o rei Dário. Então, o poder de Deus veio sobre o rei, o poder de Deus vem sobre as autoridades, até mesmo porque toda autoridade é constituída por Deus, ou seja, está ali naquele lugar porque Deus a colocou e só vai sair quando Deus a tirar. Quinta-feira, Esdras capítulo 6, versículo 14. O poder de Deus traz prosperidade. Então, o poder de Deus traz prosperidade, tanto física, material, espiritual e financeira, em todas as esferas da vida. O poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, traz prosperidade. Faz a igreja crescer fisicamente, espiritualmente, materialmente, né? Faz a igreja crescer, prosperar. Sexta, Ageu capítulo 2, versículo 4. O poder de Deus sobre o ministério. Então, o ministério, que são os ministros, que são os obreiros que estão no púlpito, que sentem, que ministram diante do povo de Deus, esses obreiros, eles recebem o poder de Deus, eles estão cheios do poder de Deus, da graça de Deus. É por isso que não pode ser consagrado para a obra de Deus uma pessoa, um homem ou uma mulher que não tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. A pessoa precisa ser, aleluia, ungida e cheia do poder de Deus para ele poder fazer a obra de Deus e ter sucesso e ter êxito. Sábado, Ageu capítulo 2, versículo de 7 a 9. O poder de Deus sobre os recursos. Então, até sobre a finança de Deus, certo? O poder de Deus vem para abençoar, que é para o devorador não tocar na finança, nos recursos que entram na casa de Deus, na obra de Deus. Então, a introdução da lição, a lição de número 5, que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo, diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, a obra de Deus, a construção do templo, que nós lemos na lição de número 5. A lição de número 5, ela tem como título, nós estudamos no domingo passado a lição de número 5, né? Ela falou a respeito, nós sabemos que na lição de número 5, o povo de Deus estava ali, né, construindo o templo e de repente houve uma oposição, né? Uma oposição dos samaritanos. Os samaritanos se opuseram, né, à construção do templo e teve que ser parada a construção do templo, né? Mas aqui, nessa lição de número 5, nós vemos que novamente Deus volta a agir e o templo volta a ser construído. Mas aquela construção que ficou parada ali, né, ela ficou parada por 15 anos. Mas Deus que havia mandado construir, os samaritanos se opuseram ali. E então houve uma falha por parte de Zorobabel, por parte do sacerdote Josué, e parou a construção. E o povo judeu também ficou parado, aproveitou ali que a obra estava parada e também pararam de contribuir com seus dízimos e oferta, pararam de se congregar, pararam de orar e passaram a se preocupar tão somente com sua vida própria, com suas casas, construir suas casas. Todo o tempo que eles tinham para construir a obra de Deus, para a casa de Deus, eles passaram a construir as suas próprias casas. Todo o recurso que eles tinham para investir na obra de Deus, eles passaram a investir nas suas próprias casas, nos seus próprios bens materiais, nas suas próprias vidas física e espiritual. E abandonaram, e ficou parada a obra de Deus por 15 anos. Mas Deus que
é o dono da obra, que é o dono daquele templo que ficou parado por 15 anos, ele levantou esses dois homens, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, e por intermédio deles, ele falou novamente com o líder político do povo de Israel, que era o Zorobabel, e com o líder espiritual do povo de Israel, que era o sacerdote Josué, e falou com eles e falou também com o povo judeu. Então nós vamos ver que Deus falou com o líder político e falou com o líder espiritual e falou com o povo também. Tudo isso por intermédio desses dois homens, desses dois profetas, o Ageu e o profeta Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então veja bem o que é que diz a primeira parte da lição. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Quer dizer que Deus levanta. Suscitar significa levantar dois homens para falar. A função de Zacarias e Ageu era falar, era ser boca de Deus, era entregar o recado de Deus para o sacerdote, para o líder político e para o povo de Israel. Vejamos, Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu, capítulo 1, versículo 1, e depois levantou-se Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Isso está em Esdras, capítulo 5, versículo 1. Vejamos, o primeiro que eles entraram em contato foi exatamente com o líder político, Zorobabel. O profeta Ageu, o profeta Zacarias, chegaram para eles e falaram, assim diz o Senhor. Aleluia. O profeta, o líder político Zorobabel recebeu uma mensagem pessoal. A mensagem veio pessoal para eles. Porque Deus é assim, meus amados irmãos. Ele fala tanto pessoalmente com você, comigo, com qualquer pessoa, e como ele fala também em grupo, como ele fala também para multidões. Mas aqui veio primeiro para Zorobabel pessoalmente a palavra. Deus reconhecedor da insuficiência espiritual. O que é que Deus fala por intermédio do profeta Ageu e Zacarias para Zorobabel? Que Deus estava reconhecendo a insuficiência espiritual de Zorobabel. Deus estava dizendo, Zorobabel, eu reconheço que a tua vida espiritual, a tua força foi insuficiente para fazer a minha obra. Zorobabel ficou sabendo que não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação. Né? Deus reconhece isso e Deus manda falar com Zorobabel. Olha, Zorobabel, eu reconheço que tu não tem mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos. Né? Por que Zorobabel não tinha nenhum vigor? Por que ele não tinha mais nenhuma solução? Porque Zorobabel, ele confiava não em Deus, não no Deus poderoso, Deus de Israel. Ele confiava em si mesmo. Ele confiava nos seus próprios conhecimentos, ele confiava na força do seu braço, ele confiava na sua própria inteligência e sabedoria, ele confiava em si mesmo. Mas o que é que o salmista diz para pessoas que agem assim? Ele diz, maldito o homem que confia no outro e faz do seu braço a sua força. Mas ele diz também, o mesmo salmista diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, a falta de êxito, de sucesso na vida de Zorobabel foi que ele confiava em si mesmo.
Então, mas Deus fala para ele, olha, Zorobabel, o teu problema é que você confiou em si mesmo e não confiou em mim. Deus deu-lhe uma maravilhosa mensagem. Aí Deus então fala para o Zorobabel, faz com que ele reconheça o seu erro, a sua incapacidade, mas e essa primeira mensagem é uma mensagem de exortação, mas Deus manda também, pela boca do profeta Ageu e Zacarias, uma mensagem de edificação e consolação para Zorobabel, dizendo, aleluia, a mensagem de Deus veio sob forma de uma visão. Deus deu uma visão para Zacarias, para Ageu, e eles falaram para Zorobabel e explicaram o que significava a visão. Qual foi a visão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Zacarias havia recebido de Deus. Deus mostrou para Zacarias um catiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. As 7 lâmpadas e o catiçal era símbolo da obra de Deus, que estava parada e precisava ser feito. E Zorobabel era o líder político que tinha que se levantar para fazer essa obra juntamente com o povo judeu e o sacerdote Josué. Então, o óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligado a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Isso está em Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 4 e o 13, versículo 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Então você veja bem, Zorobabel tentou construir o templo lá, na primeira vez, como está na lição passada, né, que nós estudamos, a lição de número 4, ele tentou construir na base da força do seu braço, na base da violência, confiando em si mesmo. Mas Deus aqui fala para ele, Zorobabel, não é por força nem por violência, não, que você vai fazer a minha obra. A minha obra não é feita por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Isso está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. As dificuldades que pareciam montes grandes, a dificuldade era tão grande que pareciam grandes montes altos diante de Zorobabel, seriam como uma campina, uma planície. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Você vê bem que quando o homem de Deus, o líder que está na frente da obra, o pastor, o obreiro que foi chamado por Deus para fazer a obra, quando ele confia em Deus, quando ele coloca a sua confiança em Deus, aleluia, os problemas diante dele, que parecem altos montes, se tornam como planície. Porque Deus luta na frente do seu líder espiritual, na frente do seu obreiro. Deus dá graça para ele, Deus dá poder para ele, Deus dá sabedoria para o líder, Deus dá visão para o líder. E Deus é o dono da obra, por isso é ele que luta. Em certas ocasiões, né, ele diz assim, olha, fique tão somente quieto, louvando, adorando, glorificando o meu nome, desde que eu pessoalmente vou lutar, porque a obra é dele. Veja bem, Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Zacarias 4:9. Isso aí me lembra que realmente a mão de Deus é que faz a obra. Isso está no livro do profeta Isaías. A mão do Senhor fez isso. O pastor Acélio, quando ele terminou a construção do grande santuário ali na cidade de Tucuruí, ali no município de Tucuruí, do estado do Pará, ele colocou um slogan ali no púlpito do grande santuário que foi construído, um santuário para adoração, um templo de adoração a Deus muito grande, com uma capacidade para quase 10 mil pessoas ali. Então está lá no púlpito do grande santuário o slogan ali, com o desenho de uma mão, representando a mão de Deus, erguendo assim
o planeta Terra, né? E ele colocou embaixo assim o texto do profeta Isaías: as mãos do Senhor construiu isto, fez isto aqui, essas coisas. Então aqui Deus está falando, né, pela boca do profeta Zacarias para Zorobabel, dizendo: as minhas mãos vão acabar a construção do templo. Ou seja, as providências que viriam, tanto os materiais para a construção do templo, quanto a mão de obra, os que iam trabalhar, todos os recursos e livramento e proteção, tudo que o Zorobabel e Josué e o povo de Israel precisariam para acabar a construção do templo que estava recomeçando, tudo viria de Deus. É isso que Deus quis dizer para Zorobabel: as minhas mãos vão acabar a construção do templo. Ou seja, tudo virá de mim e não de vocês. Então somente confia em mim, então somente se disponha, porque nós, os seres humanos, Deus conta com nós para fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus não vai suscitar de nós, de nenhum líder, de nenhum obreiro, de nenhum crente, de nenhum congregado, de nenhum membro, que ele faça algo para ele que ele mesmo não possa fazer. Não. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Você vê bem o exemplo bem claro em certas situações. Por exemplo, ali no cemitério onde estava sepultado Lázaro, o amigo de Jesus. O que é que o povo ali podia fazer? O que é que os homens poderiam fazer ali? Eles poderiam remover a pedra. Porque a pedra ela era pesada, mas ali tinha muitos homens fortes, valentes, corajosos, que poderiam muito bem remover a pedra. Então por isso Jesus Cristo disse para eles: removam a pedra, tirai a pedra. Jesus poderia ordenar para a pedra sair, ela sair. Jesus poderia também ir lá, ele mesmo sozinho, com a força de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, remover a pedra. Mas ali tinha homens que Jesus poderia usar. E Jesus não é orgulhoso, Jesus não é individualista, Jesus não gosta de trabalhar sozinho, Jesus gosta de compartilhar. Mas como eu disse e repito, ele só compartilha com nós aquilo que nós podemos fazer conforme a nossa força, conforme a nossa capacidade. Ele entrega a missão, o talento para nós fazer a obra dele. Então, quando os homens removeram a pedra, aí dizer para Lázaro ressuscitar, sair de lá vivo, após 4 dias em decomposição, ele não poderia dizer. Mas aí já era com Jesus. Aí Jesus ainda orou ao Pai como homem, agradeceu a Deus, porque ele sempre ouvia ele. Aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Aí vem novamente a parte humana. Jesus poderia muito bem ir lá também desatar Lázaro, porque Lázaro saiu todo atado ali com faixa. Jesus poderia também fazer isso, mas ali também tinha homens, mulheres, pessoas que poderiam fazer isso. Por isso Jesus disse para eles: vão lá, desatai ele, tire as faixas dele e deixe ele ir. Então você vê ali o Deus trabalhando em conjunto com o povo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, o que é que nós podemos ver? Continuamos aqui então. Você vê bem que Deus usa o homem para fazer essa obra. Agora nós vamos ver o que Deus falou com Josué. Deus falou aqui, como nós vimos a mensagem para Zorobabel, líder político. Agora nós vamos ver Deus usando Zacarias e Ageu para falar com o sacerdote Josué. É o sacerdote Josué, não é o Josué que substituiu Moisés. Isso aqui é o sacerdote Josué. O sumo sacerdote, aliás, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo Josué, recebeu também uma mensagem pessoal. Deus também falou pessoalmente com Josué. Observamos o que Deus falou. Na lição passada, Deus falou com Josué que ele estava com os seus vestidos sujos. Isso está na lição passada que nós estudamos, né, irmão? Essa lição que nós estamos estudando hoje é a lição de número
5, e a lição passada foi a lição de número 4, né? Nós estudamos na lição passada. Então, na lição passada, Deus falou isso com Josué, que seus vestidos estavam sujos, né? Vestido sujo. A mensagem de Deus para ele foi de perdão. Então, o que é vestido sujo? Vestido sujo significa veste, né? Sujo significa que, espiritualmente falando, Josué estava em pecado. Em pecado. Veste suja significa espiritualmente em pecado, em desacordo, em desobediência à palavra de Deus, né? E então, mas Deus mandou dizer para ele que perdoava ele. E Deus também mandou dizer para Josué que ia restaurar, fazer uma restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade, que havia também ordenado que fosse vestido ele de vestes novas. Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Então veja bem essa palavra de ânimo, essa palavra de edificação da parte de Deus para o sacerdote Josué. Josué, olha, eu perdoo teus pecados e eu ordeno que tu vista vestes novas e também eu vou passar de ti toda a tua iniquidade, vão ser passada de ti. E tu vai vestir veste nova, veste santa, né? Teus pecados vão passar, tua iniquidade vai passar e eu te perdoo. E você está pronto para novamente fazer a minha obra, exercer o ministério de sumo sacerdote na minha obra. E que se pusesse ainda sobre a cabeça dele uma mitra limpa. Então você vê bem que até aquele material, aquele equipamento que o sumo sacerdote tinha sobre a sua cabeça, tinha que colocar uma nova e limpa, porque até a mente dele estava suja, contaminada pelo pecado. Então Deus falou aqui primeiramente com os dois líderes, com Zorobabel, o líder político, com Josué, o líder espiritual, e agora Deus, aleluia, veio falar agora diretamente com o povo. Deus poderia usar também o líder político, Zorobabel, o líder espiritual, Josué, para falar com o povo. Mas Deus falou com eles individual, agora Deus vai falar com o povo judeu no sentido coletivo. Vamos ver o que é que Deus vai falar com o povo. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. Qual foi essa? O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículos 6 e 9. Eles sofreram muitos prejuízos espirituais, prejuízos materiais, prejuízos financeiros. Eles sofreram muito com isso. E Deus está falando para eles assim, olha, o prejuízo que vocês sofreram foi porque vocês se omitiram a fazer a minha obra. Você sabe o que significa omissão, meu amado irmão, minha amada irmã? Omissão significa, eu posso fazer a obra. Não tem nada que me impeça de fazer a obra. Fisicamente eu posso, porque estou bem de saúde. Espiritualmente eu posso. Financeiramente eu posso. Materialmente eu posso, mas eu me omito a fazer, certo? Então isso é omissão, isso é um pecado, aleluia. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos prontos para ir na casa do Senhor? Nós não estamos doentes. Se estamos doentes, mas é uma doença que não está nos impedindo de ir na casa do Senhor. Nós podemos andar, nós podemos ir lá na casa do Senhor. Aleluia. Quantas vezes que nós estamos com problema de saúde física e nós vamos até o médico? Não precisa nós chamar ele, uma ambulância para vir em casa. Nós podemos ir até lá.
Mas tem vezes que a gente está realmente numa situação tão difícil que tem que chamar uma ambulância em casa e tem que vir os paramédicos para nos tratar. Assim também tem vezes que a gente está espiritualmente tão arrasado, tão doente espiritualmente, que precisa chamar o pastor, chamar o líder espiritual da igreja para vir orar por nós. Chamar os presbíteros da igreja, como diz a palavra, para vir orar por nós e ungir com óleo. Mas às vezes nós podemos ir até o templo e lá falar com o líder espiritual, lá falar com os presbíteros para eles nos ungirem ali, para que a igreja toda ore por nós ali no templo. Mas nós não vamos. Então isso é omissão. Então o que Deus está falando para eles, vocês se omitiram. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente suas prosperidades material e deixa a casa de Deus deserta. Ageu 1:4. Então, irmão, nós temos que trabalhar por nós mesmos. O que ele está dizendo aqui é que o homem que busca somente os seus bens materiais, pensa somente em si, trabalhe tudo que ganha, aplica tão somente na sua casa, nos seus próprios interesses, investe somente em si mesmo e não se preocupa de fazer a obra de Deus, nem contribuindo financeiramente, nem indo fisicamente e nem também contribuindo em oração. Ele não faz de jeito e qualidade, porque nós temos esses 3 meios de fazer a obra de Deus: indo pessoalmente, contribuindo financeiramente e orando. E nós não faz de jeito nenhum. Então isso é um prejuízo muito grande. Nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa família, com a nossa vida física, com a nossa vida espiritual, ter a nossa casa, nossos bens materiais que nos são úteis, mas nós não podemos esquecer a casa de Deus, a obra de Deus, a missão, o ID que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Nós temos que fazer também a obra de Deus, aleluia, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que nós fazemos a nossa obra, a obra nossa. O profeta deu ao povo uma ordem. Então o profeta Zacarias e o profeta Ageu falou para o povo uma ordem de estímulo. Os profetas estimularam, incentivaram o povo a fazer o seguinte. Os profetas falaram para ele, pela boca de Deus: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor, e eu serei glorificado na minha casa. Ageu 1:8. Então, qual foi a ordem de Deus pela boca de Ageu e de Zacarias para o povo? Olha, vocês tiveram prejuízo porque se omitiram, abandonaram a minha casa. Mas agora eu digo para vocês: subi ao monte, trazei madeira de lá e edificai a minha casa. Então não era tão somente para o povo adquirir o material. Era para o povo, o mesmo povo que ia adquirir o material, também tinha que construir a casa do Senhor. Então é isso que nós vemos, os líderes espirituais, nossos pastores, os presbíteros da igreja, sempre falarem com o povo, com nós, o povo, para dizer para nós, pedir o material. Eles fazem o orçamento e pedem quem vai dar isso, quem vai dar aquilo, quem vai dar o cimento, quem vai dar o tijolo, quem vai dar assim. E depois que está todo o material ajuntado, adquirido, eles fazem o mutirão, reúnem nós para fazer a obra, porque é nós mesmos que temos que fazer. Alguém ainda reclama, mas eu já contribuí financeiramente, já dei o dinheiro, já dei o material, ainda tem que ir construir. Exatamente, nós temos que ir construir, é nós mesmos. Aqui você vê que aqui os pastores hoje não estão fazendo diferente do que o próprio Deus falou com Ageu e Zacarias e com o povo de Israel. Vocês vão, ajunte a madeira e edificam a minha casa. Eu vou me agradar disso, vou me manifestar, vou estar nela e vou abençoar a vida de vocês. O resultado da mensagem dos profetas. O que aconteceu quando os profetas ouviram de Deus? Ageu e Zacarias falaram com Josué, falaram com Zorobabel e falaram com o povo. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os 2 líderes, Josué e Zorobabel, criaram coragem. E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção
e começasse a edificar a casa. Esdras 5:2. E os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles e perguntaram quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Sírio, e os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a construção do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dada conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre o Império Persa. Esdras 5:5. O rei Dário mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito de Sírio, se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrado a ordem dada por Sírio. Assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, que a palavra do profeta, do homem de Deus, do homem que Deus usa, com o dom de profecia, dos líderes, dos pastores que estão à frente do trabalho, a palavra que sai da boca dos seus servos e das suas servas, tem um poder muito grande. Por que tem um poder? Porque a palavra é de Deus, a palavra é do homem. É por isso que a palavra que saiu da boca de Jonas entrou pelo ouvido do povo de Nínive, desceu para o coração, foi poderosa, e eles se arrependeram, eles se humilharam, tiraram as suas vestes, colocaram vestes de saco de pano de humilhação, colocaram seus rostos sobre a cinza, jejuaram, clamaram, se humilharam, e eles se levantaram depois de lá, com aquela mesma palavra que Jonas falou, que veio do coração de Deus para a boca de Jonas, e que saiu da boca de Jonas, entrou no ouvido e desceu para o coração do povo de Nínive. Essa mesma palavra, o povo de Nínive levou para o rei de Nínive, e a palavra continuava com o mesmo poder, porque a palavra não era de Jonas, a palavra não era também do povo de Nínive, a palavra era de Deus, e ela continua poderosa. Tanto é que essa palavra do Senhor, ela foi profetizada, os profetas escreveram há muitos anos atrás. Só a Bíblia, escrita por 40 escritores, há cerca de 1.600 anos, 16 séculos, já faz muitos e muitos anos que foi escrita a Bíblia, mas ela continua poderosa, ela continua eficaz, ela continua ungida, porque a palavra de Deus, e ela não perde a sua validade, nem a sua unção e nem o seu poder. Então a palavra foi muito forte, ela saiu da boca de Deus, pela boca do profeta Ageu, pela boca do profeta Zacarias, ela falou com Josué o sacerdote, falou com Zorobabel o líder político, falou com o povo. Os sacerdotes Josué e o Zorobabel se levantaram, se ergueram, fizeram a sua parte, ou falaram com o povo também obedeceu, o povo se animou, porque ouviram a poderosa mensagem de Deus. É por isso que nós dizemos, sempre falamos, que nós devemos amar a palavra de Deus, nós devemos amar os cultos de ensino da palavra, nós devemos amar e nos apegar e gostar de estar na casa de Deus, na escola dominical, estudando a palavra, nos cultos de ensino, em casa, meditando na palavra. Se nós pudermos fazer cursos básicos de teologia, cursos médicos, cursos superiores, nós temos que estudar a palavra, nós temos que ouvir a palavra. O profeta diz: terra, terra, ouvi a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir, nós temos que colocar em prática, nós temos que obedecer, porque a palavra de Deus é poder. O apóstolo Paulo disse: a palavra de Deus, ela é evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O impulso espiritual dado
pelos profetas continuou dominando a construção até a conclusão da construção. Os profetas, eles não só falaram, profetizaram, aquilo que Deus mandou eles falar e profetizar para o líder espiritual, para o líder político e para o povo. Mas eles ficaram lá, dando apoio moral, apoio espiritual. E sempre que o povo consultava alguma coisa, os profetas consultavam a Deus e falavam com o povo. Eles estavam ali, orando, estavam dando apoio e com certeza até mesmo ajudando também, pegando também no arado, no material. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando sua cooperação, prosperando pela profecia, né, do profeta Ageu, né, e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Círio e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. Acabou-se esta casa, Esdras 6,15. Que grande bênção, diz aqui o comentador, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Sírio prosperou-se. Agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao Senhor, porque é só Ele mesmo. Aqui o rei Dário, o rei Sírio, aqui Zacarias, Ageu e o povo de Israel não é digno de nenhuma honra e de nenhuma glória, porque aqui foi Deus, aqui foi a mão de Deus, aqui os homens foram apenas instrumento que Deus usou para fazer a obra. Os homens aqui foram tão somente o instrumento, né? Eles foram tão somente a arma que Deus usou, mas aqui foi o próprio Deus usando. Então, quem merece a honra e a glória, certo? Não é a ferramenta, e sim quem está usando a ferramenta. Quem merece a honra e a glória não é o homem, e sim aquele que usa o homem, que é o nosso Deus poderoso. Porque o homem sem Deus, nenhum ser humano sem Deus pode fazer alguma coisa. Aleluia. O próprio João Batista disse: ninguém recebe nenhum poder, ninguém sabe nada, ninguém pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Quando Pilato disse para Jesus: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Jesus disse: nenhum poder tu teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então, é por isso que toda honra, toda glória tem que ser dada unicamente para Deus. Segunda parte da lição: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Uma operação sobrenatural da parte de Deus. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. Manifestação sobrenatural. Pessoas que Deus se manifestou na vida deles e usou poderosamente. Primeiramente, Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural e que deu muita autoridade espiritual. Com a vara fazia grandes maravilhas. Nós sabemos disso, você sabe disso, você que lê e medita na palavra, de como Deus usou Moisés com aquela vara, com aquele cajado. Com aquela vara, ele jogou no chão, ela se transformou numa cobra, aleluia. Ele tocou com ela no rio Nilo, as águas viraram sangue. Ele tocava no chão, vinha a mosca, vinha a escuridão. Das 10 pragas que caíram no Egito, foi Deus usando Moisés com aquela vara. Para abrir o mar vermelho, Deus mandou que Moisés tocasse com aquela mesma vara nas bordas do mar, e o mar se abriu. Deus mandou que Moisés tocasse de novo com a mesma vara nas bordas do mar,
e o mar se fechou, o mar se abriu para o povo de Israel passar e se fechou sobre os egípcios e Faraó para que o nome de Deus fosse glorificado nessa situação. Então, Deus usou Moisés com poder sobrenatural com uma vara. Mas nós encontramos também Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, esposo de Jezabel, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto, mais alto do ministério que Deus usou Elias de forma sobrenatural foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, nós vemos aqui Deus usando de forma sobrenatural o profeta Elias para dizer: não vai chover, senão segundo a minha palavra. E Deus assinar embaixo. Nós vemos também ele desafiando os profetas de Baal, que ficaram desde as 9 da manhã até o meio-dia orando ao Deus Baal, que não respondeu, porque o altar estava em ruína, escangalhado, e o Deus que eles estavam clamando é um Deus morto, que segundo o Salmo 115, ele tem boca e não fala, tem pés e não anda, nariz e não cheira, ouvido e não ouve, não sai som nenhum da sua boca. Mas o Deus que Elias clamou foi o Deus poderoso, Deus de Israel, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que anda, aquele que age, aquele que é poderoso. E ainda tem mais um ponto a se explicar por que Deus ouviu Elias. Além de estar clamando a um Deus vivo, poderoso, que tem boca para falar e ouvido para ouvir, Elias primeiramente restaurou o altar. O altar fala da nossa vida espiritual. Nós não podemos clamar a Deus se o nosso altar, nossa vida espiritual, estiver em pecado, estiver em ruína. Deus não vai ouvir, porque o próprio cego de nascença falou: Deus não ouve a pecador, mas se alguém o teme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Portanto, nós temos que, como Elias, primeiramente consertar o nosso altar, restaurar o nosso altar. E a restauração do altar de Elias foi feito com pedras não cortada com mãos humanas, não usada a ferramenta humana para aplanar aquelas pedras, mas elas vieram da forma natural, lá da natureza, lá da terra, para edificar aquele altar. E naquele altar tinha água. A água representa a palavra de Deus, também o Espírito Santo de Deus. Então, para nós fazer a obra de Deus, nós precisamos ter a palavra, porque a palavra é a base. Nós vamos falar tudo referente à palavra. Nós não podemos falar de nós mesmos. Nós temos que falar a nossa mensagem, a nossa profecia. Tudo que nós disser, que sair da nossa boca, tem que ter base bíblica com base na palavra. E também nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, água representa a palavra e representa o Espírito Santo. Mas também, sobre o altar, tinha lenha. A lenha fala da igreja, de cada um de nós. Cada um de nós somos um tição. Cada um de nós somos um pedaço de madeira que precisa estar junta, que precisa estar unida. Se nós pegar só um pedaço de madeira, só um tição, e tocar fogo nele, se nós colocar material tóxico ali vai pegar fogo. Mas não vai virar uma grande fogueira, um grande fogo e logo vai apagar. Mas se nós juntar mais um pedaço de lenha, mais um tição, mais outro, e formar um montoeiro, quanto mais lenha tiver naquele fogo, maior será o fogo e maior será a sua duração. Então, quanto mais os crentes estiverem unidos, como diz a palavra do Senhor, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quanto mais unidos eles estiverem, mais o óleo vai descer, mais o fogo vai descer, e mais Deus vai se manifestar, porque Deus ama quando o seu povo está trabalhando em união. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos estar assim. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, a terceira parte da lição. A terceira parte da lição fala o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus, não pelo homem, mas por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Muita gente estão se constituindo profeta, estão dizendo que Deus está falando com eles, estão usando aquela palavra conhecida que os profetas usam, assim diz o Senhor, quando Deus não está dizendo nada, quando Deus não está mandando eles falar, quando Deus não está usando eles. Mas a Bíblia está dizendo aqui está dizendo o comentador, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. O profeta, na manifestação do Antigo Testamento. Como era que era o profeta no Antigo Testamento? O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que esse consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não iam receber resposta nenhuma. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que haviam se perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 12 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele ia se levantar ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis 14, 4 e 7. Moisés transmitia aos anciões que Deus lhe havia falado, o que Deus lhe havia falado, e não o que ele mesmo pensava. Êxodo capítulo 19, versículos 7 e 8. Vemos que no Antigo Testamento os profetas eram uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Isso no Antigo Testamento. Nós vemos que o Deus falava com os profetas, e os profetas iam e falavam com o povo. Nós vemos que Moisés era um profeta, e nos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, sempre está escrito assim, diz o Senhor, disse o Senhor a Moisés, fala ao povo de Israel. Nós vamos encontrar muito essa palavra, disse o Senhor a Moisés, fala ao povo de Israel. Então sempre foi assim, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Essa era a função do profeta, ouvir de Deus e falar ao povo. E a função do sumo sacerdote e do sacerdote era ouvir do povo e falar com Deus. Mas quando o véu do templo se rasgou, isso mudou. Então hoje não precisa mais o povo estar consultando o profeta, está consultando o irmão. Não é porque Deus usou o irmão lá com dom de profecia que agora esse irmão deve ser consultado por qualquer situação que seja. Por uma pessoa que quer casar e quer saber se aquela esposa é de Deus ou não, ou a moça quer saber se aquele rapaz é de Deus ou não, se quer comprar uma casa quer saber se Deus está no negócio ou não, se quer fazer uma viagem quer saber se Deus está no negócio ou não. Nós não devemos consultar nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhum crente que Deus use com dom de profecia para saber essas coisas, porque o véu do templo se rasgou e hoje todos nós temos acesso a Deus e podemos saber se Deus está no negócio, se Deus está aprovando aquele negócio por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. O que é que diz aqui? Entre a profecia na dispensação do Novo Testamento, como é que é hoje? Né? Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10.
estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo derramou, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, ele foi derramado e em consequência disso veio os dons espirituais. O Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Nos últimos dias, disse o profeta Joel, que o Espírito Santo ia ser derramado, os velhos iam ter visões, os jovens iam ter sonhos, certo? E ele viria sobre os servos e servas. Então, isso são dons espirituais que viria em consequência do batismo com o Espírito Santo. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os profetas eram consultados pelo povo, isso no Antigo Testamento, e transmitiu a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então só Jesus é que pode interceder por nós diante de Deus. É só Jesus que pode ouvir de Deus e falar conosco, e ouvir de nós e falar com Deus. Porque ele é tanto profeta, como ele é também o sumo sacerdote, né? É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo, como eu já falei, e agora estou só lendo aqui na revista. Efésios 2,18. Jesus é o único mediador. 1 Timóteo 2,5. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho. Deus não está usando ele, Deus não está nesse negócio, porque diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, irmãos, é isso que eu falei e concluo dizendo: hoje nós podemos chegar e conversar com o nosso amado Jesus Cristo, o profeta de Deus, né? O profeta do Senhor, aquele que tem acesso a Deus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu lá do céu? Desceu, não foi lançado. Jesus desceu do céu, foi o único que desceu de lá, foi Jesus. Porque o diabo foi lançado, jogado de lá. Mas Jesus desceu de lá. E ele foi o único que voltou para lá e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
A Bíblia não diz que tem nenhuma outra pessoa lá. A Bíblia não fala que a mãe de Jesus está lá, nem que Pedro está lá, nem que nenhum dos apóstolos estão lá. A Bíblia diz que eles estão todos no paraíso, no seio de Abraão, debaixo do altar de Deus. E que só vão chegar lá junto com nós. Com exceção de Jesus. A Bíblia diz que todos os outros que morreram em Cristo, todos os outros, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Maria, todos vão ressuscitar juntamente com os irmãos em Cristo, aquele mais simples e humilde irmão que não teve cargo nem função na igreja. Vai ressuscitar junto com esses grandes homens usados por Deus, porque para Deus nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Vão ressuscitar todos os mortos juntos, os vivos não vão ver isso. Depois nós, disse o apóstolo Paulo, que estivermos vivos, seremos transformados e não abrir e fechar de olho, junto com os mortos ressuscitados, num corpo glorioso, nós vamos subir, levado pelo Espírito Santo de Deus, e vamos encontrar com Jesus nas nuvens, e estaremos para sempre com ele. Consolai-vos todos com essas palavras, diz o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus é o nosso profeta, é aquele que vai ouvir de Deus e falar conosco. Você quer saber alguma coisa a respeito de qualquer coisa? Como vai ser? Como você deve fazer? Fale com Jesus, irmão. Fale com Jesus em oração. Você quer falar com Deus? Não precisa você, então, consultar alguém para dizer, ora a Deus por mim, busca a Deus por mim. Porque o irmão foi usado em profecia, você chegar a ele, não importa como ele seja usado, mas ele só vai falar aquilo que Deus falar. Esse irmão e essa irmã que tem dom de profecia e tem responsabilidade. Ele vai falar assim, irmão, olha, Deus não está me falando nada, mas você mesmo pode falar com ele em oração, porque o véu do templo se rasgou, irmão. Quando o véu do templo estava lá inteiro, aí a gente tinha que falar com os profetas para eles consultarem a Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento, mas no Novo, o nosso profeta é Jesus. No Antigo Testamento, a gente tinha que falar com o sacerdote, o sumo sacerdote, e dizer para eles todo o nosso problema, e eles iam falar com Deus em oração. Mas o véu se rasgou. Então hoje nós podemos falar com Deus. Todos nós somos sacerdotes real e nação santa, é o que disse o apóstolo Pedro. Então é isso que essa lição está nos dizendo nesse dia. Que Deus te abençoe. E agora no próximo domingo, dia 2 de agosto, vamos todos para a igreja continuar estudando a palavra de Deus, porque com certeza Deus vai usar poderosamente os professores e vai continuar falando conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.